Então, para nós darmos sequência aí na nossa semana, na nossa sexta-feira, respeitando aí o nosso isolamento social, está sendo um aprendizado, acho que para todos nós, e sejamos bem-vindos nessa nossa sexta, né, à distância, e vamos rogar aí a espiritualidade maior, aos benfeitores queridos, em nome de Jesus, que possam nos envolver a cada um de nós, ajudando-nos a nos manter sempre sereno, amorosamente, né, dentro do nosso lar e conectado com todos os companheiros de ideal e que temos aí e que estão hoje aí nos prestigiando no comentário que daqui a pouco a Jo vai fazer. Dizer que as atividades do CENG estão suspensas, né, temporariamente. Estamos aí tentando ver se a gente consegue retornar, quem sabe no próximo mês, e dizer que a única atividade que estamos mantendo é o trabalho de assistência às nossas gestantes. Então, hoje estamos com 40 gestantes. Aumentou mais, hein, Jô? Eu vi. Então, estamos aí mantendo o trabalho de acompanhamento delas, com entrega de cesta no domicílio. Então, a gente tem uma equipe que faz essa parte, tá ok? Então, era isso que nós queríamos estar dizendo para vocês. E vamos passar aí, então, a fala para a Jo. E depois que a Jo terminar, Edna, você faz a prece para nós, tudo bem? Então, tá ótimo. Então, tá, Jo. O comentário da noite é seu, Jo. Fica à vontade, a casa é sua. Disponha, viu? A casa é minha mesmo. Acho que ela não conseguiu entrar. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer, nos intuir, né? Que a nossa fala seja simples, educada e feita com muito carinho. Nosso tema de hoje é do capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nós vamos terminar esse capítulo com o tema A Cólera, um espírito protetor, Bordeaux, 1863, e o espírito Hahnemann, em Paris, também, 1863. Eu vou ler o primeiro texto, que é pequenininho, e olha, gente, é um tema, assim, muito importante para a gente trabalhar por esses últimos dias aqui. O orgulho vos leva a vos julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar, e a vos considerardes, ao contrário, de tal maneira acima de vossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos brutos, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai-a e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que vos faz repelir as observações justas e rejeitar, encolerizados, os mais sábios conselhos? Até mesmo a impaciência, causada pelas contrariedades, em geral pueris, decorre da importância atribuída à personalidade perante a qual julgais que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo, à própria natureza bruta, aos objetos inanimados que despedaça por não o obedecerem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se a sangue frio, teria horror de si mesmo ou se reconheceria ridículo. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros. Ao menos pelo respeito a si mesmo. Deveria esforçar-se, pois, para vencer essa tendência que o torna digno de piedade. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que lhe altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima.
Mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não sentirá remorsos por fazer sofrer as criaturas que mais ama? E que mágoa mortal não sentirá se, num acesso de arrebatamento, cometesse um ato de que teria de recriminar-se por toda a vida? Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-se muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços para dominá-la. O espírito, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristãs. Olha que texto. Quem é que já não teve um acesso de cólera? Aí a gente foi lá buscar. Cólera, intenso sentimento de raiva, ódio e rancor. Mas pela psicologia e pela neurociência, é um pouquinho mais grave. Olha, é considerada uma emoção básica que pode ser definida em termos gerais como uma pretensão de causar dano e hostilizar alguém, desencadeada por uma meta significativa frustrada. Quer dizer que nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto e nos sentimos, muitas das vezes, de forma geral, nós, quando a gente fala, é o mundo, né? Nós nos sentimos frustrados quando alguns, não concordam com aquilo que nós estamos propondo, que nós estamos fazendo. Então, a gente sente ódio, sente raiva, sente essa cólera, né? A gente já ouviu, assim, muito difícil você ouvir uma pessoa falar assim para você: nossa, mas você ficou vermelho de ódio. Gente, imagina. Vocês já se olharam no espelho chorando? Mesmo que seja de alegria? É feio. Uma pessoa chorando é feio, não é bonito. Imagine uma pessoa encolerizada, como não fica. A ponto de transformar a sua feição. Não é? Então, o nosso amigo querido aqui, ele fala que o nosso orgulho leva a gente, muitas das vezes, a julgar o outro menor que a gente. Então, nós vamos ganhar o quê? No grito, no medo. Então, ficar encolerizado nesses últimos dias, por exemplo, hoje, que nós soubemos que nós vamos ter esse isolamento até o final do mês. Nós não sabemos quantas pessoas nesse Brasil estão, neste exato momento, coléricos. E nem sempre a cólera, ela é mostrada de forma bruta, estúpida, a ponto de um xingo, como ele fala aqui, de você jogar um objeto na parede, ou em alguém, ou pegar alguém pelo pescoço e chacoalhar. Nós não sabemos quantas pessoas estão encolerizadas aqui, ó, e estão sorrindo. E não percebem o mal que elas estão fazendo para elas próprias, já que esse amigo querido diz que a primeira vítima da cólera somos nós mesmos. Nós não temos, muitas das vezes, noção do quanto nós causamos mal a nós mesmos quando nós nos sentimos raivosos, irados, nervosos, e estamos aparentemente bem. O mal que nós causamos, físico, mental e espiritual. Físico, porque teremos consequências. A gente brinca, né? Você não sabe o porquê daquela enxaqueca. Pessoa orgulhosa é a pessoa dura. Não sabe por que aquela coluninha está travando naquele dia em que você passou nervoso, em que você precisou alterar a voz. Eu estou aprendendo na prática que quando você altera a voz numa conversa, você já perdeu a razão. Então, quando a gente começa a subir o tom de voz, você já para e fala: opa, pera lá, espera aí.
É sinal de que eu estou deixando a minha raiva, porque eu estou me sentindo julgada, preterida. Então, respira. Respira, como ele fala, respira, para que a gente não caia. Então, ele falou também aqui, que é uma coisa interessante. Num ataque de cólera, nós perdemos a razão de cristão que somos. Aí eu fiquei, quando eu estava estudando, eu fiquei pensando assim, e se Jesus tivesse esses acessos, como estaríamos nós hoje? Quando, na história do Mestre, nós vimos Jesus perder o equilíbrio? E me perdoem alguns, eu não concordo com aquela quebradeira no templo. Né? Se ele veio ensinar a mansidão, a paciência, o amor e respeito, como ele mostrou, imagina se ele não tivesse isso para conosco. Então, nós não percebemos esse mal que nós estamos cometendo antes de qualquer coisa conosco mesmo. Então, nós perdemos o senso de cristandade, porque nós estamos permitindo que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cupidez fale mais alto do que o amor que a gente tem que ter pelo outro. Nós temos que lembrar que nós estamos em graus diferentes de evolução a trabalho. A trabalho, gente. Não tem outro jeito. Nós estamos, como diz o Chico, no lugar certo, no tempo certo, na família certa, com as pessoas certas. Para quê? Para parar as nossas arestas. Para a gente quebrar o nosso orgulho, essa nossa vaidade. Então, respirar. Fazer como Jesus. Jesus, imagina, Jesus ficava com 5.000, 6.000, sabe-se lá quantas mil pessoas, praticamente o dia inteiro. E não tinha um gesto, uma palavra que fosse mais alta. E nós, em questão de segundos, eu sempre lembro isso, né, que o pessoal está acostumado, que é que o doutor Augusto Cury fala, que tudo que entra de fora para dentro, para a gente, tudo que a gente leva 15 segundos para o nosso cérebro registrar. E nós respondemos no 3º segundo. A gente não espera os 15 chegar. Olha, 15 segundos, gente, é tempo. Chegar, entrar assim, você fala assim, opa, pera lá, isso aqui eu não quero. Eu não preciso mais disso. Eu não vou fazer mais isso. Nós respondemos no 3º segundo. E aí a gente vai lembrar que é a segunda palavra que faz a briga. Não é a primeira. Não é a primeira. O dia que a gente aprender a ouvir e falar assim, puxa vida, hoje aquela pessoa não está bem, eu também não estou bem, acho que eu vou sair pela tangente, que eu vou tomar um café. Vai tomar um café. Vamos tomar um cafezinho lá fora. Respirar, né? Lembrar de Jesus e falar assim, nossa, mestre, tenho certeza que o senhor faria, sei lá, um gesto gostoso. Vamos lá fazer o gesto gostoso de não responder. De olhar para aquela pessoa ou para aquela situação que nós estamos vivenciando naquele momento com calma. Nós precisamos aprender a ter calma, paciência. Puxar Jesus de frente. Imaginar assim que naquele momento que a gente está querendo perder, que a gente começa a vermelhar, porque a gente é vermelha, né? A gente fica vermelho de ódio, vermelho de raiva. Então, quando a gente sentir que a cara começa a esquentar, coloca Jesus na sua frente. Aquela mansuetude, aquele respeito. Difícil? É. Mas já está na hora de nós modificarmos, né, esse nosso padrão. E uma das coisas que eu achei muito legal nesse livro lindo aqui, ó, gente, Estudando a Mediunidade, né? Estudando o Evangelho, né? Pela Alda, pelo Dr. Bezerra de Menezes, é muito gostoso que ela fala assim,
que Jesus caminhou por entre as multidões impregnadas de sentimentos e pensamentos avessos às orientações do Pai. Ele nunca perdeu o equilíbrio. Para aqueles homens rudes que traziam resoluções imediatistas para todas as questões pertinentes à sua conduta, era extremamente difícil, quase impossível, assimilar as palavras de Jesus. Nós precisamos sair dessa situação, porque nós já estamos com os nossos ouvidos, os nossos canais espirituais abertos à bondade de Jesus. Nós já estamos, nós precisamos sair, como ele fala aqui, do olho por olho, dente por dente. Eu não vou responder agora, mas se passar na minha frente, é a mesma questão do perdão. Né? Então, ela fala aqui que Jesus tem uma proposta para nós. Então, vamos apresentar a proposta de Jesus para nós. Né? Jesus tem um programa estabelecido para nós desde a primeira vez, aliás, desde o dia que ele nasceu, ele tem uma proposta. Porque no dia que ele nasceu, o mundo parou. O dia que Jesus desencarnou, o mundo também parou. Mas ele deixou uma proposta. Qual é o programa do Mestre Jesus para conosco? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me gosto, se eu continuo colérico, né? Se eu continuo deixando o meu orgulho falar mais alto, se eu continuo alterando a minha voz, eu tenho dificuldade para comigo. Então, eu vou me amar um pouquinho. Eu vou procurar me amar um pouquinho. Então, vou evitar. Né? Eu vou evitar entrar numa discussão, vou respirar fundo e falar assim, não, hoje não é dia. Aí você fala hoje, você fala amanhã, você fala depois da manhã. No final da semana você descobriu que você saiu de pequenas enrascadinhas, né? Porque você resolveu se manter no equilíbrio. É difícil, gente? É difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Outra coisa dentro desse programa de Jesus, usar a caridade. Ele fala, tem uma frase dele que eu gosto, que agora eu não vou lembrar onde está na Bíblia, né? Mas ele fala que a perfeição está toda na prática da caridade. Então, dentro dessa caridade tem o perdão, a indulgência, o amor, o respeito, gente, a paciência. A paciência. Respirar e ter paz. Para a gente poder conseguir nessa palavra difícil, pandemônio que nós estamos vivenciando nesses dias, para que a gente tenha equilíbrio, para que a gente possa deitar a nossa cabeça no travesseiro e dormir bem. Então, a gente já viu lá, amar a Deus e o próximo, trabalhar, né, usar a caridade, principalmente a do perdão. Talvez seja essa a maior caridade para conosco, não é nem para o outro, é para conosco. É trabalhar a caridade do perdão. E unir, né, a paciência. Pacificar o nosso coração. Pacificar o nosso coração. As nossas preces, nossas orações, os nossos pensamentos positivos, acreditando que tudo está no lugar. Que aquele que não entende ainda a minha proposta não está no mesmo grau, mas vai chegar lá. E quando a gente perde o equilíbrio a ponto da gente gritar com a pessoa ou por causa de alguma situação, nós estamos tirando o direito dela de chegar onde a gente chegou. Então, o que eu estou mostrando para ela? Que eu não tenho equilíbrio. O que é que eu estou mostrando para ela? Que eu não estou coerente com aquilo que Jesus colocou para nós, com seus ensinamentos, seus exemplos. Não é? Então, quantas vezes,
Quantas vezes nós, espíritas, como diz no finalzinho do Hahnemann ali, não falam pra gente assim: ué, você não é espírita? Como é que você explode desse jeito? Nós somos seres imperfeitos. Mas à medida que nós vamos aprendendo a ouvir, a prestar atenção nas coisas maravilhosas que o mestre deixou, automaticamente, não são todas não, mas automaticamente, nós vamos fazendo uma pequena revolução no nosso coração. Então, nós vamos aprender a pacificar a nossa fala, os nossos pensamentos, os nossos gestos. Então, não adianta assim, eu não vou brigar, mas eu vou sair batendo porta, pisando duro. Eu vou mostrar para todo mundo que eu estou saindo magoada. Difícil? É, difícil. Mas a gente consegue. A gente tem que lembrar que o mestre, quando fez esse programa para a gente, ele falou com conhecimento de causa. Ele esteve aqui antes de nós. Ou aqui, ou em outros mundos, passou pelas mesmas coisas. Porque a gente só pode ensinar o outro aquilo que a gente fez e deu certo. Então, o mestre está ensinando aquilo que ele fez e deu certo. Chico, até o finalzinho da vida dele, mostrou: aqui venho. Quantos tapas nosso irmão não tomou? Né? Quantas palavras duras, e a gente também não vê dele um gesto. Então, gente, se eles podem, nós também podemos. E aí, ele também deixou assim, falar com amor, de amor para o amor. Quando Jesus fala, vai e não peques, quando ele nos cura, porque ele nos cura, e ele fala, vai e não peques. O que ele está dizendo nas entrelinhas? Não perca seu equilíbrio, não vale a pena. Não caia. Estou aqui, ó, me dá a mão e vamos seguir junto. Não vai nos carregar. Ele, como irmão mais velho, ele vai levar a gente até aquela estrada e vai falar assim, olha, daqui para frente você já sabe para onde você vai. E nós vamos caminhar com Jesus. Falar de amor, com amor, por amor. E aí, o doutor Bezerra fala assim, o homem novo, pacífico em sua intimidade, pacificador na expressão dos seus sentimentos, traz como dever cristão expandir os talentos que recebeu do alto, aproveitando cada oportunidade de auxiliar seus irmãos a instalarem no coração as verdades que Jesus Cristo ofertou para dar direção ao processo de transformação pessoal. Vamos lembrar de uma frase, eu gosto dessa frase, uma hora vai cair minha ficha. Espero que caia de todos nós. Vós sois deuses, talentos. Todos nós temos talentinhos escondidos. Então, em vez da gente brigar, da gente se enraivecer, se encolerizar por uma situação, mostra como faz com carinho. Às vezes, nós perdemos o equilíbrio na fala e a pessoa espera da gente simplesmente que a gente faça assim, olha, por que você não faz assim? Ensina. Nós precisamos aprender a trabalhar nós. Quando a gente se enraivece, é porque nós estamos pensando no eu. Eu não consigo trabalhar com fulano de tal, porque é assim, assim, assim. Só que você esqueceu de perguntar para aquela pessoa em questão o que ela pensa a seu respeito. Ela está tentando. E nós temos que fazer a nossa parte de entender o limite do outro. Se eu levanto a voz,
não só eu estou perdendo o meu equilíbrio, como estou ultrapassando o limite do outro. Depois eu quero saúde. Eu quero levantar bem no dia seguinte. Então eu levanto com dor de cabeça, ruim do estômago. Por quê? Porque nós ficamos a noite toda tentando digerir aquela raiva, aquela coisa, fora as coisas que a gente pensa e que ecoam, né? Às vezes até chega na outra pessoa. Então, essa proposta do homem novo é a mesma proposta de Saulo e Paulo. Nós precisamos jogar o nosso homem velho fora. Agradecer, porque até então ele nos serviu, né? E modificar para que a gente possa trabalhar. Então, é a proposta do Mestre Jesus para nós. Pacificar. Trabalhar o nosso pensamento, o nosso ideal, as nossas ideias, trabalhar o nosso carinho, o nosso respeito ao próximo. E lembrando que o próximo mais próximo somos nós. Às vezes o próximo mais próximo mesmo, já que Hahnemann fala, né, que é dever do cristão não trabalhar isso, porque é anti-lei de Deus. E uma coisa legalzinha também, que está no nosso evangelho, que eu achei muito interessante, o pacificador, ele pode vir com o corpo que ele quiser, ele vai continuar sendo pacificador. Ele pode ser um lutador de jiu-jitsu, enorme, fortão. Se ele é um pacificador, ele vai ser pacificador até o final. Às vezes a gente brinca, a carne é fraca. A carne não pensa. Somos nós, espíritos imortais, que damos o valor às coisas. Então, pode ser que nós tenhamos uma pessoa encolerizada num corpinho, num tamanho minúsculo. Não tem nada uma coisa com a outra. Uma vez pacificador, pacificador em qualquer época, em qualquer idade, em qualquer forma física. Então, vamos trabalhar de uma forma gostosa, vamos gostar um pouquinho mais da gente. Esses últimos tempos, a gente assiste algumas coisas. Não que a gente fique... Eu senti assim, não que eu fique encolerizada, não. Tá mais para tristeza, né, da gente saber que muitas coisas estão sendo colocadas de forma difícil, causando medo, causando um pânico, e nós não sabemos quantas pessoas que estão atrás das telas, atrás da mídia, chegando em casa descontando em filhos, esposas, maridos. Então, que nós possamos orar, que nós possamos tirar de nós essa ainda, né, essa dor, ou essa dificuldade que nós temos ainda de trazer a raiva, a cólera. Não tem coisa mais feia do que uma pessoa encolerizada. Né? Quem já viu, todo mundo, eu duvido que ninguém tenha tido um surto em alguma vez. É muito feio. Né? Muito feio. Você receber de uma pessoa assim, nossa, você se transformou naquela hora, e a gente fica imaginando, transformou como? Gente, nós perdemos, né? Nós perdemos a nossa beleza. E nós somos tão lindos. Né? Jesus é tão lindo, tão maravilhoso. E ele ajuda. Né? Esse mestre de amor, de carinho, de respeito. E o que ele quer de nós? Que a gente siga o caminho dele, como ele seguiu o caminho do Pai. Se está em nós, na nossa consciência, as leis, o amor é a primeira lei a ser trabalhada para conosco mesmo. E aí a gente vai respirando e a gente vai caminhando devagarzinho, pensando. Então, não tem necessidade de perder o equilíbrio. Eu vou respirar, vou tomar um café, vou dar uma volta. A gente brinca, vai olhar um vasinho, respira fundo, mas não traz de volta o passo duro. A porta batendo de uma vez, né? O gesto duro de colocar um copo em cima da mesa, né? Então, vamos trabalhar isso da melhor forma possível, confiando que somos capazes, somos sim, todos capazes dessa melhora.
e que o Mestre Jesus possa continuar confiando de que nós chegaremos à condição dele. Então, que ele possa nos abençoar, nos fortalecer e nos envolver. Muito obrigada, tá? E um beijo, muito gostoso ver vocês aí de pertinho, tá? Tava com saudade de todo mundo. Um beijo enorme. E Jesus nos abençoe. Obrigadão. Após o comentário da Jo, nós vamos pedir para que a Edna faça a prece e vamos nos imaginar como se estivéssemos dentro da sala de passe, com a prece da Edna, né? Como se nós estivéssemos, e vamos estar recebendo dos nossos amigos espirituais, um passe, cada um de nós. Então, vamos mentalizar a nossa casinha, conforme nós, de forma simples, falamos, né, o nosso Centro Espírita Natalista de Jesus, a Câmara de Passe, e como se estivéssemos lá. Edna, pode fazer a sua prece de encerramento deste momento. E depois da prece, vamos ficar um pouquinho à vontade para quem quiser fazer alguns outros comentários. Vamos, então, acalmando os nossos corações, que, aliás, nós já estamos bem tranquilos com essa fala da Jo, que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus Pai, até Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo aos nossos mentores que nos intuem, que nos auxiliam, que possamos elevar o nosso melhor, pedir em nome do nosso planeta para que nosso Pai, nosso governador Jesus do nosso planeta, o governador do nosso planeta, possa emanar energias amorosas por todo ele. Que todas as vezes, ao nós fazermos as nossas preces, que nós tenhamos esse olhar para o plano espiritual de que certamente eles estão aproveitando todas as nossas preces, todas as nossas evocações, que possamos fazê-las do nosso coração, que possamos emanar por todo esse globo o carinho, a paz e o respeito que temos pelos nossos irmãos do planeta. Agradecemos por essa noite, agradecemos por esse comentário muito oportuno, por sinal, que nós tenhamos, Senhor, a nossa noite tranquila, todas as vezes ao levarmos os nossos pensamentos, que nós tenhamos esse sentimento de amor, de carinho e de uma família só, porque nós na Terra somos uma família só, todos filhos de Deus. Obrigada, queridos irmãos, obrigada, meu Pai querido, obrigada, Mestre amado. E vamos encerrando o trabalho da noite. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Ok, que bom, né? Que alegria imensa estar observando cada um de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, está aí à vontade. Quem quiser abrir seu microfone. Meu Deus. Eu acho que minha prima não entrou, né? Entrou. Entrou. Então tá ok. Sem comentário, Jô, muito bom, Jô. Viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço. Ai, tão bom ver vocês. Nossa, que gostoso. Tava com saudade de um monte de gente, hein? Ô, Jô, acho que a Edna já fez o teste dela, né? Não é, então? Teste do quê? Eu não sabia que eu estava sendo avaliada. Fala sério. Fala sério. É difícil isso, hein? Tem como ver. Erineide, tudo bem, Erineide? Tudo bem, Luiz? E vocês? Tudo ótimo. Olha ela aqui. A Maninha. Posso mandar um beijo pra minha prima, Maninha? Te amo. Isso aí. Que legal.
Marieta, tudo bem, Marieta? Marieta, tem o Moscoso e Eu não Pequi. estava relacionado. Oi, Lu! Ai, gente, é muito bom ver vocês. Puxa vida, muito bom. Posso falar um pouquinho? Ô, Jô, Pode. Jô, foi muito bom ver, e assim, a gente até se sentiu como se estivesse aí. Deu até uma vontade de chorar, sabe? Uma emoção bem forte. Ai, nem fala, com vontade de chorar, estou eu agora aqui. Foi muito legal mesmo. Foi assim, que continue assim. A gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? É isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, viu? Nossa, eu que agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço. Por que você não vai? Você não tem dinheiro? Certo? Ninguém quer ir embora para casa, não? Vou ficar aqui, ó. É que nós já estamos em casa. Ai, que nós já delícia! estamos em casa. A única que não está em casa sou eu! Bom. Mas nós já estamos. Por isso que nós estamos light aqui. Valeu a pena. Mas valeu, sim. Foi muito gostoso. É que nem diz Odete, a gente se sentiu no centro. Eu, pelo menos, me senti. Eu me senti lá. Mas a gente pede para a espiritualidade, eles vêm. Eles dão essa cobertura gostosa, assim. Então, Sim, gostoso. a gente sabe